quero saudar todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías 53, uma passagem bem conhecida e muito pregada também dentro da igreja. Glória a Jesus, aleluia. E todos nós sabemos, através dessa palavra, o sofrimento do Messias. Você vai ver como Isaías descreve antes de acontecer. Ele traz relatos sobre um ser, sobre o Messias, sobre alguém, e é Jesus. É interessante, hoje é 31/7/2021, amém? Glória a Deus. E o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que já estava na vida de Isaías, é que a Bíblia diz que os apóstolos, eles profetizavam, porque o Espírito de Cristo estava neles, e o Espírito o levava a profetizar sobre Jesus. De toda outra maneira, era o próprio Jesus, amém? Inspirando os profetas a profetizar dele próprio. Mas, se você pegar o livro de Isaías, capítulo 53, os sofrimentos do Messias. Vamos lá. A essa altura, ainda faltava 700 anos para o Messias de Israel vir em carne e osso. Até então ele estava sentado à direita do Pai, na glória, o qual ele se encontra agora. Salmo 110. Diz ao Senhor, ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os seus inimigos por escabelo de seus pés. Mas aqui Isaías, ele começa essa profecia dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Há uma pergunta. De certo ele estava pregando, de certo os demais estavam falando acerca do Messias de Israel, o Messias que viria a Israel. E ele diz aqui: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. O que nos chama a atenção é que Isaías começa a mostrar, começa a descrever a situação de Jesus quando ele viesse aqui. 700 anos depois dessa profecia, Jesus veio. E olha, coisa incrível em que Isaías está dizendo no versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Foi o que aconteceu com os judeus quando Pilatos coloca Jesus diante daquela nação judaica e apresenta Jesus, e eles olham para Jesus, não viram nada para desejar a Jesus, porque olharam a parte estereótipa daquele homem chamado Jesus. Mas eles não sabiam que ali dentro daquele homem, dentro daquele corpo, tinha algo de extrema valia para eles. Eles não sabiam, não entendiam que ele era o Cordeiro de Deus, que veio naquele momento, para aquele momento, morrer em favor dos seus pecados e dos nossos pecados. Isaías diz: olhávamos nós para ele, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele,
não havia boa aparência dele, para que o desejassem. Ninguém naquele dia, a maioria, não quis desejar Jesus. Por que será que rejeitaram a Jesus? Podemos entender que eles estavam cegos, de coração duro, ouvidos tapados. O Nazareno pregou no meio da multidão, no meio lá no alto das montanhas, ao ar livre, falou das coisas do Pai. Mas mesmo assim, a maioria não aceitou Jesus. Um dia nós vamos trazer um estudo sobre Romanos 11, quando Paulo diz no versículo 7 de Romanos 11, ele diz: pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e o resto foram endurecidos. Deixa eu explicar para você, principalmente você que não aceitou a Jesus. Quando Paulo diz isso em Romanos 11, versículo 7, ele diz: pois que o que Israel buscava não o alcançou. Ele está dizendo aqui sobre aquelas 12 tribos de Israel que esperavam o seu Messias, o seu Salvador, o seu Libertador. Mas quando Jesus veio de carne e osso, a maioria deles não aceitaram a Jesus. Por isso que Paulo diz no versículo 7 do capítulo 11: pois que o que Israel buscava. Quando ele diz esse Israel buscava, ele está dizendo das 12 tribos de Israel, que é a nação de Israel, que é constituída de 12 tribos, e todos eles esperavam o Messias. De uma forma ou de outra, eles queriam que o Messias viesse e libertasse eles, trazesse a paz tão esperada, o reino, a utopia, tão profetizado nas profecias concernente ao Messias. Então, torna a repetir, Paulo diz: pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas, aí você viu a mudança, mas os eleitos o alcançaram. Quando ele diz mas os eleitos, ele quer dizer aqueles e aquelas que aceitaram Jesus como seu Messias, como seu Redentor naquele dia e até hoje, concernente à nação de Israel. Isso compete a nós também, gentios, que aceitam Jesus, deixa de ser gentios na carne e passa a ser noiva, corpo de Cristo, a sua igreja. Está lá em Efésios capítulo 2, principalmente o versículo 11. Você pode conferir. Mas o que Israel buscava não alcançou, mas o resto foram endurecidos. Quando Paulo traz essa afirmativa que o resto foram endurecidos, se você continuar lendo Romanos 11, a partir do versículo 7 em diante, você vai ver que Paulo afirma e tira profecias lá de Isaías, lá do salmista Davi, mostrando que eles profetizaram que Deus iria dar ouvidos para ouvir e não ouvir, olhos para ver e não enxergar, não ver. Paulo começa a mostrar que havia profecia dizendo que Deus iria endurecer o coração de Israel a nosso favor, aos gentios. Você vai ver que Israel, o que Israel rejeitou Jesus na sua maioria da sua nação, quando eles rejeitaram Jesus, aquilo já foi provocado, aquela cegueira, aquele endurecimento. É Deus que provocou na nação de Israel. Eu sei que eu fugi um pouco daí 53, passei para Romanos 11, mas é para você entender que aqueles israelitas que ainda não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, estão cegos e endurecidos por Deus, para que, quando Paulo diz em Romanos 11, para que nós fôssemos enxertados no lugar deles provisoriamente. Isso é um outro estudo. Mas voltando aqui, Isaías, versículo 2: porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência dele para que o desejasse. Versículo 3, ele diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens. Jesus foi desprezado e o mais indigno entre os homens. Já estava profetizado. Trazendo para os nossos dias de hoje, quando você despreza essa palavra, quando você despreza a pregação da palavra de Deus, quando o seu coração se torna uma pedra fechada e não se abre para essa palavra, você cai nessa mesma contradição que os judeus demonstraram para com o seu Messias. Porque diz aqui: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos,
como um de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele causa alguma. Muitos dos judeus, olhando para Jesus, não fez dele causa alguma. Preferiram escolher Barrabás, o qual dia vamos falar sobre isto, mas rejeitaram a Jesus. Muitas das vezes a atitude de vocês de rejeitar essa palavra, de não aceitar a Jesus, de não abrir o coração para essa palavra, cai na mesma contradição dos judeus daquela época. Você vê o versículo 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Precisamos de atermos, pensar e refletir. Olha, você que ainda não aceitou Jesus, olha, você que ainda não converteu a Jesus, presta atenção. O que está escrito aqui em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4, está escrito: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então não tem como você negar, não sei que você não acredite nessa palavra, mas é necessário que nós venhamos a acreditar nessa palavra de que Jesus tomou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados. Há muita coisa para explicar em cima disso aqui. Principalmente uma delas é quando Deus manda Moisés lá do deserto, por volta de 1400 a 1500 a.C. Deus manda Moisés fundir uma serpente e colocar uma haste, porque todos aqueles que no deserto que estava sendo picado pela serpente, olhando para aquela serpente na haste, era curado do veneno daquela serpente, literalmente era curado. Por que Deus mandou Moisés levantar a serpente numa haste? Porque a serpente se tornou símbolo de maldição, porque o diabo, saindo da quarta dimensão, entrou na terceira dimensão, no corpo da serpente. Então a serpente, tornando-se símbolo de maldição, a Bíblia diz: maldito todo aquele que for suspenso no madeiro. E Jesus foi suspenso na cruz do Calvário. Jesus se fez maldição no nosso. Jesus pegou a nossa maldição. Jesus pegou aquilo que nos condenava e foi cravado na cruz. É o que está dizendo Isaías no capítulo 53, a partir do versículo 4, ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Você entende isso? Nós entendemos isso. Essa mensagem sempre é pregada dentro das igrejas, sempre é pregada no meio de nós, ministrante dessa palavra. É uma mensagem bem clara para aqueles que abriram o coração e procurar entender e aceitar essa palavra. Você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não converteu a Jesus, preste atenção no que diz Isaías 53 e diante. Eu estou no versículo 5. Mas ele foi moído por causa das nossas transgressões. Jesus foi condenado, Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Hoje essa geração moderna, nós, na geração moderna, do século 21, está aqui, nós talvez esquecemos, ou seja, não procuramos lembrar ou buscar lá atrás o que aconteceu com a humanidade lá atrás. É necessário nós levarmos isso a sério. Jesus está voltando, e muita gente vai perder a salvação. Muita gente ainda se encontra sem salvação por não ter Jesus, por não aceitar a Jesus. Ele carregou a cruz, ele levou os nossos pecados nos seus ombros. É necessário que essa geração venha aceitar Jesus. Eu quero que você pensa e medite um pouco a nossa situação hoje. O que nós vamos fazer sem aceitar a Jesus? Que garantia que você tem de salvação sem aceitar Jesus? Você já pensou nisso? Você já pensou, puxa vida, eu não sou evangélico, eu não sou cristão, eu não converti, não aceitei a palavra da Bíblia, eu vivo a minha vida e estou tranquilo. Mas você já pensou aonde você vai estar sem Jesus?
A humanidade está enlouquecida. Basta. Dá um tempo. Tem algo errado no meio da humanidade. Tem algo errado nessa sociedade, nessa comunidade mundial. Algo está errado em nossa vida. Isto é um perigo, meu irmão. Isto é um perigo. Se uma pessoa ou duas pode sofrer condenação, é só uma e duas pessoas. Mas também, coletivamente, bilhares e bilhares e bilhares de pessoas podem estar condenadas nesse exato momento por não aceitar Jesus, por não ser crente nele. Você está entendendo isso aí? Olha o que diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A Bíblia diz que Deus fez cair sobre Jesus, o Senhor fez cair sobre ele, si mesmo, a iniquidade de todos nós. Então é inconcebível você não aceitar a Jesus. A gente tem dito em alguns vídeos aí, está sendo lançado no YouTube, o despertar escatológico em prol da fé cristã. Esse também vai ser postado lá na plataforma do YouTube. Presta atenção numa coisa aqui: sem aceitar a Jesus, sem se converter a Jesus, você não alcança a salvação. Morada Nova, povo itaunense, sem dar um passo para Jesus, vocês correm perigo. Corremos perigo por não ser cristãos, por não aceitar a Jesus. Não tem outro escape, não tem uma outra saída a não ser entrar pela porta que é Jesus. Estamos todos perdidos. Eu estava pregando agora, uma hora e meia atrás aqui, na pracinha Santo Verde. E a gente pode citar o seguinte: se você vai na roça, morar numa roça, você vê a simplicidade, a paz, a tranquilidade, a calmaria que traz em morar em uma roça. Amém. Agora você vê o contraste das grandes cidades, aquelas megalope, aqueles arranha-céus, parece que vai chegar nas nuvens. Muitas luzes coloridas, carro, moto, aquela multidão de pessoas comprando e vendendo, lojas abertas, firmas, e aquele barulhão, aquela coisa toda. Nós estamos enfermos. Versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. A Bíblia diz que foi levado a matador. Não vai dar prazo, hoje nós vamos encurtar um pouco desse vídeo, amém? Mas está aqui: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Você está vendo essa afirmativa? A Bíblia relata que Pilatos se maravilhou por Jesus não citar uma palavra naquele dia. Pilatos disse para Jesus: tu não vê quantas pessoas te acusam?
E tu não diz uma palavra para se defender? Tu não sabe que eu tenho poder para te soltar ou para te condenar? A única palavra que Jesus disse foi: nenhum poder teria sobre mim, Pilatos, se do alto do céu não fosse concedido. E além do mais, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e Ele enviaria uma legião de anjos. Aqui. Mas fora disto, a Bíblia diz que Pilatos ficou maravilhado porque Jesus não deu uma palavra sequer. Agora é interessante, por que Jesus não questionou, não se desesperou, não abriu a sua boca para falar com Pilatos alguma coisa para defender-se? É porque estava escrito aqui, ó: como o cordeiro mudo foi levado ao matador. É o que diz aqui Isaías. Aí diz o versículo 8: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isto lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi cortado, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu vou terminar aqui lendo para você aqui o versículo 10, dizendo assim: porém o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua descendência, prolongará os teus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Vamos terminar aqui. O fruto da sua alma. Os cristãos, os evangélicos, nós que aceitamos a Jesus, somos fruto daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Por isso que quando os gregos foram procurar Jesus, queremos ver o mestre. Quando ele percebeu que aqueles gregos queriam tirar Jesus, ele daquela nação, e levar para os gregos, para que os gregos ouvissem Jesus. Jesus virou para aqueles da sua nação e diz: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morre, fica só, mas se morre, cresce e dá muito fruto. Sabe o que Jesus quis dizer? Que ele é o grão de trigo que desceu do céu. E você sabe que a semente ela tem que morrer para depois, quando você plantá-la, ela tem que germinar. A semente, para germinar, ela tem que morrer. Por isso que Jesus diz: em verdade eu vos digo,
como se o grão de trigo vindo à terra, caído na terra, não morre, não morrer, não pode crescer e dar fruto. Mas se morre, cresce e dá muito fruto. Para você ainda que não aceitou Jesus, para você ainda que não decidiu a sua vida, escuta aqui, Jesus nessa noite está falando para você que Ele é esse grão de trigo que veio do céu, caiu na terra e veio endereçando, vem com o endereço de morrer na cruz do Calvário. Ele é o grão de trigo. Jesus é o grão de trigo que caiu vivo na terra e teve que morrer, teve que ser sepultado. Aí ele germinou, agora ele cresceu, agora está dando fruto. Aleluia. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim é limpa para que dê mais fruto, e toda vara que estiver em mim, quem não der fruto, vai ser cortado e lançado no fogo. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Aleluia. Pode ser, irmão. Vós sois os ramos, os crentes, os evangélicos, os cristãos, nós que aceitamos a Jesus, somos ramos ligados, enxertados em Jesus. Aleluia. Para dar vida, para dar fruto, aleluia, para dar fruto. Por isso que ele diz: vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito, aleluia. Ele diz, repito: eu sou a videira verdadeira e vós, meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim é limpa para que dê mais fruto, é limpa para que dê mais fruto. Essa palavra nos limpa, essa palavra nos lava. Pedro, quando diz: Senhor, tu não vai lavar meus pés, tu não vai lavar, eu não quero ser lavado. Ele diz: vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Você quer ter um coração limpo, você quer ter um coração lavado nessa palavra? Então abra o coração essa noite para Jesus. Joga a incredulidade, a apostasia por terra, aceita Jesus, dá um passo para Jesus. A Bíblia diz assim, ó: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, resistir o diabo e ele fugirá de vós. É você que tem que dar um passo para Deus. Os pastores ministrantes têm que pregar para você, falar para você, notificar você que você tem que entrar pela porta que é Jesus. Dá um passo para Jesus, entra por essa porta que é Jesus essa noite. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quem quer aceitar Jesus nessa noite? Quem quer converter Jesus nessa noite? Aleluia. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão, glória a Deus. Você quer aceitar Jesus, amém? Eu vou estar orando para você, amém? Aguenta aí que nós vamos estar orando para você. Quem mais quer aceitar Jesus? A porta da salvação está aberta. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar hoje, a qualquer momento. A Bíblia diz que ele vai voltar no abrir e piscar de olhos. Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele vai ser um Deus nos acuda para aquele e aquela que ainda não converteu-se a Jesus. Presta atenção, vou terminar. Será um Deus nos acuda para aqueles e aquelas que ainda não decidiu entrar pela porta que é Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade e oramos a Deus, agradecendo a Deus por dar esse bairro Morada Nova, essa mais uma rica oportunidade de ouvir a ministração dessa palavra. Lembrando você que vai estar postado no YouTube, você vai lá, o Despertar Escatológico em prol da fé cristã, e você vai acessar vários vídeos lá, amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos vocês que fazem aqui presentes na retaguarda, e você aí no YouTube, que Deus continue te abençoando poderosamente. Você se inscreva lá, vai no sininho, manda um joinha, em nome de Jesus, amém? Segue aí em nome de Jesus, você vai ter uma bateria de estudo, amém? Glória a Jesus, e fica na paz, muito obrigado, Morada Nova, amém? Glória a Deus, obrigado.